Olá, esse é o podcast Mulheres Mais, Ciência Mais. Esse podcast é vinculado ao projeto EduCiência, que é uma parceria com a Academia de Ciências da Bahia. O projeto é coordenado pelo professor Luiz Augusto Vasconcelos e por mim, Lin Alves, que somos professores vinculados ao IAC, Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, aqui na UFBA. O podcast ele tem exatamente o objetivo de trazer as práticas e investigações que vêm sendo desenvolvidas por professores do Programa de Filosofia e História da Ciência, por professores da UFBA numa próxima temporada e também por professores da educação básica que atuam na área das ciências. Claro que é importante a gente destacar aqui que a gente compreende ciência de forma ampla, né? Não só as ciências exatas, as tais ciências duras. E o objetivo é exatamente contribuir para dar mais visibilidade a esses projetos que já vêm sendo desenvolvidos tanto na UFBA quanto na rede pública. Eu tenho hoje o prazer, né, de estar aqui com uma pessoa que é muito especial para mim, na minha vida particular, profissional, pessoal, então que é a minha querida Isa Beatriz Neves Lustosa. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ela. Mas por que Isa é especial? Nós temos uma história de mais de 20 anos, o tempo que o Comunidades tem, que começou lá na UNEB e hoje nós estamos juntas na UFBA. E eu gosto de contar sempre essa historinha que me dá muito orgulho, chega a me arrepio. Imagine vocês que Isa foi minha bolsista de iniciação científica, né? Eu tive o prazer de acompanhá-la no TCC, o trabalho de conclusão de curso de pedagogia, de história na Católica. Fui orientadora dela, fui da banca dela de mestrado e fui orientadora dela no doutorado. Então, Isa participou desde o início da história do Comunidades Virtuais, que é o nosso grupo de pesquisa, especialmente nos jogos relacionados com a história, com a participação ativa no Tríade, Igualdade, Liberdade, Fraternidade, foi o primeiro jogo que a gente fez na área de história. Aí vejam só como o mundo é pequeno e o mundo é grande ao mesmo tempo para mim, né? Então imagine, né? E eu era professora de Isa, orientadora de Isa. Fomos juntas fazer o concurso da UFBA. E aí, para o IAC, né? E passamos no concurso e fomos trabalhar juntos. Gente, sabe o que aconteceu lá? Aconteceu algo maravilhoso que me dá orgulho. É por isso que eu peço licença a vocês para contar essa historinha que eu estou contando aqui hoje. Isa foi minha chefa. Imagine, eu entrei no IAC e ela logo depois foi a minha coordenadora do BI que nós trabalhamos, que é o Bacharelado de Ciência e Tecnologia. Não é linda essa história? Então, assim, eu me orgulho muito de ter essa relação de afeto e acadêmica com Isa e de tê-la aqui hoje, nesse momento que é importante para mim também e vocês poderem ter o privilégio de ouvir essa linda trajetória de Isa. Mas quem é Isa? Né? Agora eu vou apresentar a Isa formalmente. Eu apresentei Isa afetivamente. Pois é, então Isa é essa mulher negra, nascida aqui em Salvador, né? É professora adjunta do nosso bacharelado interdisciplinar de Ciência e Tecnologia aqui da UFBA, é doutora em Educação e Contemporaneidade pelo nosso programa lá da UNEB e durante o doutorado ela fez o estágio sanduíche, que a gente chama estágio doutoral, lá na Universidade de La Laguna, uma cidade linda chamada Tenerife, né, na parte litorânea lá da Espanha. O mestrado de Isa é na área de educação, lá na UFBA, na FACED. Ela também é graduada em História. Então, vocês veem que Isa tanto atua na área da pedagogia, da educação, como na área de História. A graduação foi lá na Católica. Mas não só na educação, na História, mas nessa articulação da educação e tecnologia. E trabalha muito com essas discussões relacionadas com a inclusão. E ela fez pedagogia também lá na UNEB. Então, atualmente, ela atua como consultora da Unesco, da Organização dos Estados Interamericano e do Plano Nacional de Desenvolvimento Humano nos projetos de educação. Educação, inclusão social e políticas públicas. Vocês vão conhecer bastante um pouco dessa trajetória de Isa durante o nosso podcast. É importante vocês saberem também que Isa, lá no IAC, no Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, ela é coordenadora do PET, o PET interdisciplinar. Ela vai falar também um pouquinho para a gente sobre esse projeto que é muito lindo, viu, gente? Muito importante lá para a formação dos nossos alunos e para o trabalho com a comunidade. Ela tem um trabalho muito importante na comunidade, fazendo a diferença ao longo desses anos que ela vem atuando
especialmente, né, agora na UFMA. Os interesses de Isa, né, o que é que ela gosta de pesquisar, de estudar. Então, tantas questões relacionadas com racismo algoritmo, com as questões ligadas à ética digital, consequentemente inteligência artificial, né, que elas estão tensionadas, e essa relação da IA com a educação, e, claro, a promoção da cidadania digital. Então, essa é a nossa querida e amada Isa, que hoje está aqui, e eu agradeço de coração, ela sabe, por ela estar aqui com a gente hoje, contribuindo para que a gente possa ter um olhar diferenciado, né, da presença dessas mulheres na área das ciências, das mulheres que têm projetos que empoderam outras mulheres e outras meninas. Seja bem-vinda, Isoca. Imagina, Aline, eu que agradeço. Para mim é um enorme prazer. Na realidade, se traduz em um sonho que eu não tinha nem dimensão que um dia seria concretizado, que é estar aqui nesse momento compartilhando um pouco da minha vida, compartilhando a trajetória e nada mais, nada menos com quem? Com uma pessoa que foi um divisor de águas nessa trajetória, nessa história. Então, só tenho a agradecer a você, dizer que eu estou muito feliz. Para mim não tem assim palavras para expressar o quanto você foi significativa na minha vida, porque não se trata apenas de um viés, um ponto de vista acadêmico, profissional. Você acabou transitando por diversas camadas, né? E até hoje, para mim, é muito assim expressivo a sua presença, a sua palavra, seu posicionamento, suas orientações, mesmo não sendo mais orientada academicamente, mas eu continuo tendo muito respeito e muita gratidão a você. É recíproco, vocês já viram aí, gente, que é uma relação de amor, né? É tão bom, né, essas relações de amor de longos anos, eu acho isso o máximo. É verdade. Ô, Isa, então, Isoca, fala um pouquinho aí como é que iniciou essa sua caminhada na área de ciência, das ciências, da educação científica, desses projetos que você vem desenvolvendo. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória, né? Iniciou no curso de História, que eu desenvolvi, como você destacou, na Universidade Católica do Salvador, em que eu tive a oportunidade de transitar por diferentes áreas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com restauração, trabalhar com a parte mesmo que a gente chama de historiografia, que é se debruçar sobre os textos históricos e fazer análise crítica a respeito deles, até chegar no processo mesmo do ensino da história, que é uma área que vincula muito com a metodologia, com a parte prática, com a parte didática. Então, eu tive essa oportunidade de iniciar a minha graduação com essa licenciatura e dar continuidade no curso de Pedagogia na UNEB, que eu fiz concomitantemente ao curso de História. E, na sequência, eu tive também a oportunidade de realizar o mestrado na Universidade Federal da Bahia, com a orientadora Maria Antonieta Torinho e com a sua coorientação, e, por fim, o mestrado que eu desenvolvi lá na UNEB. Então, quais foram as temáticas que foram transitadas, né, do perfil científico? Primeiro, na graduação, o ensino propriamente de História mediado pelos games. Então, no TCC de História, eu desenvolvi vinculando ao projeto Tríade, que estava ali na época de 2017, 2018, estava estava em desenvolvimento, né? E eu tive a oportunidade de convidar professores para interagirem com os games e tecer a sua percepção sobre os games, se realmente eles traduziriam a nossa intencionalidade, que era de provocá-los com relação ao ensino da Revolução Francesa. E, na sequência, no mestrado, eu tive a oportunidade de aprofundar mais esse estudo, que a princípio era muito embrionário no TCC, e na sequência, no mestrado, em 2 anos, eu tive essa oportunidade de aprofundar. E já no doutorado, eu parti para uma área que, de certa forma, eu não conhecia. Eu passei por toda a graduação de pedagogia e nunca tinha ouvido falar sobre classes hospitalares, até que você, a partir dos cursos de formação para os professores da prefeitura, nos tensionou a pensar um processo de formação
mediado pelos tablets para professores diversos, inclusive das classes hospitalares e domiciliares. E aí eu me defrontei com uma realidade que, gente, vocês estavam onde aqui ao longo de 4 anos eu não conhecia vocês. E foi um verdadeiro desafio que, juntamente com você, a gente... Foi o nosso desafio. E isso é muito corajoso, a gente. Ela sempre rompe. Porque, imagine que ela chegou aí no hospital, lembra? Sim. Roberto Santos. Eu disse, meu Deus, Isa, eu não tenho coragem, não. Esse negócio de saúde, eu não tenho... Eu tenho dificuldade, você tem certeza? Lembra que eu perguntei, você tem certeza, Isa? É verdade. Foi um cenário que, até para mim, foi sendo, assim, desmistificado, porque eu tinha a compreensão muito utópica de que os professores iam lá, lidavam com os alunos, e aquilo ali seria um ambiente de acolhimento, e muitas das vezes não era, porque o aluno estava com dor, os familiares estavam ali com situações complexas, referentes a questões financeiras, medicamentos e por aí vai. E foi um cenário assim que me desafiou, mas eu considero que eu tive a oportunidade de abrir portas para que esse tema pudesse ser visualizado, pudesse ganhar notoriedade. Até porque não tinha muitas investigações sobre isso, né, É Isa? isso. Hoje eu fico muito feliz em perceber que algumas das professoras das classes hospitalares, como Márcia Vale, como Ive, seguiram a carreira acadêmica, estão aí fazendo doutorado, exatamente na sua trajetória, que é algo importante de se dizer. Naquela ocasião, eu estava como uma observadora externa. Eu tinha curiosidade, tinha o entusiasmo de investigar aquela situação, mas eu não era uma pessoa que a gente chama que é autóctone, que é da área mesmo, né? Que está ali no tete-a-tete da prática. E agora elas não. Elas falam com muito mais propriedade. Por mais que eu me dediquei, né, na ocasião, a partir das leituras, da teoria, a partir da prática, porque eu fui a campo também para realizar as investigações, mas hoje eu fico muito feliz em saber que alguém de lá está falando com maior propriedade. Exato, né? falando do lugar deles, né? Isso, assim. é o que Djamila chama, né? Djamila Ribeiro, do lugar de fala. Né? Então isso empodera as pessoas, faz com que elas consigam traduzir para além das suas próprias experiências cotidianas. Elas conseguem teorizar em cima disso. Muito legal. A história de Isa é muito inspiradora. Vocês vão ver. Aguardem. Ô Isa, e nessa caminhada aí que você fez, que é uma caminhada realmente muito linda, de grandes desafios, né? Quais foram os principais desafios e suas inspirações no percurso? Me faz lembrar de uma frase de Viola Davis, que menciona o seguinte: a diferença entre uma mulher negra e outras mulheres é exatamente a oportunidade. Ela disse isso ao ganhar, em 2015, o primeiro Emmy. E foi o primeiro Emmy para ela e o primeiro Emmy que considerou uma mulher negra como uma das principais protagonistas. Ela ganhou o Emmy de melhor atriz. Então, quando você comenta sobre essa minha trajetória, né, o que foi mais difícil, primeiro foi eu me situar enquanto pessoa, do ponto de vista de identidade, fazer todo o processo de reconhecimento. Então, já daí foi extremamente difícil, porque eu vim de um contexto adverso. Eu morei no subúrbio ferroviário, tive processos de bullying na escola, tanto devido às questões étnico-raciais, como também às questões relacionadas à origem do bairro onde eu morava. Então, tudo isso foi criando em mim uma série de bloqueios e até mesmo de dúvidas com relação ao meu potencial, com relação ao meu futuro. Então, eu tinha um sonho que, na minha cabeça, era o mais, pode-se dizer, grandioso, que era ensinar na escola onde eu estudei. Então, isso era, para mim, o ápice. É importante vocês saberem que desde pequena a mãe dela que eu diga, dona Nalva, ela quer ser professora. Isso, exato.
Então, ali, naquela ocasião, era, sabe, uma coisa que para mim era grandioso. E quando eu tive... Por isso que eu trago a fala da Viola Davis, quando ela comenta assim, que a diferença entre as mulheres está aí na oportunidade. Quando eu tive a oportunidade de ingressar no grupo Comunidades Virtuais, que ali em 2007, eu estava completamente assim, despreparada no contexto de ser um primeiro momento de adentrar a um espaço da universidade para além do ensino, porque muitas das vezes a gente tem a oportunidade de só ter acesso ao ensino. E ali eu tive a oportunidade de adentrar o espaço da extensão, ao espaço da pesquisa e do desenvolvimento. E do desenvolvimento, principalmente. E isso foi um bombardeio na minha mente, que eu olhava, às vezes, assim, para o lado e, oh, meu Deus, será que isso está acontecendo? Será que eu estou aqui? Será que eu sou capaz? Por isso que vinha essa questão identitária de você estar criando em si estratégias que, sinceramente, lhe impulsionem, né? Diga para você, sim, você é capaz, você está conquistando aos poucos, você vai chegar lá. Então, um dos principais desafios, eu considero que foi esse, né? Inicialmente, lidar com toda essa espécie de desconfiança interna. Externamente, eu considero que os desafios eram perpassados por diferentes cenários. O primeiro, que já começa quando você entra nesses cenários, principalmente relacionado à inovação e à tecnologia, e você vê a presença principalmente de homens. E aí já começa um pouco o afastamento, no sentido de você reflexionar, assim como dizia Sócrates, né? Sobre a sua existência naquele ambiente. Poxa, será que esse é um ambiente realmente para mim, enquanto mulher negra? Então, aí começa também a ser quebrado outros tipos de estigmas que lá atrás a gente acaba constituindo, mesmo que inconscientemente. Para além disso, dessa questão, né, vinculada ao gênero, eu penso que é a questão também de você romper as barreiras daquele contexto que você não estava tão habituada. Um exemplo, eu não tinha tanto esse contexto da leitura. Apesar de ter estímulos na escola, eu não tinha tanto a intencionalidade, vou sentar aqui, vou ler um artigo, vou ler um livro. Então, essa foi uma outra barreira também. Eu até busquei lá atrás onde é que começou essa questão, essa minha dificuldade, tanto com a leitura, como também com a fala. E eu me lembro que quando eu era pequena, eu tinha o que a gente chama de língua presa. Sim. Que era um horror. Então, eu comecei esse processo de silenciamento. Eu não era uma pessoa que falava, que me expressava, e ficava muito restrita a essa minha esfera, a essa minha ambiência. E isso foi me bloqueando em diversos cenários. Quando eu comento sobre esse episódio, é para trazer um outro tipo de desafio, que é o da expressão. Como é que você vai ser uma professora se você não rompe a barreira da linguagem, né? O diálogo? Então, eu considero esses os desafios. Primeiro, o identitário, né, que começa consigo mesmo, e na sequência a questão da ambiência, né, ser um grupo multireferencial, com uma predominância de homens, né, que tinha muitos todos da área de desenvolvimento, para a gente quebrar essa relação. Aí Exato. E na sequência essa questão da comunicação, do posicionamento, de imersão em leituras. Então, eu acredito que foram escadinhas, né? Que a gente foi subindo aí até chegar no que estamos hoje. É muito legal ouvir o seu depoimento, que eu conheço um pouco, né, da história, mas é sempre diferente, né? Quando você ouve, eu sempre digo, esse podcast tem me ajudado a conhecer mais as pessoas que eu gosto e que estão sendo aqui convidadas, que eu conheço. Eu conheço em outros cenários, mas assim, mais da academia, aí você vai aprendendo. Gostei muito do que você falou dessa vencer a desconfiança interna. Sim. Né? Então, com todo esse percurso desafiante que Isa teve, ela hoje é essa mulher empoderada que fala em qualquer lugar e ninguém mais faz ela baixar a cabeça, não. Ô Isa, e no que se refere às inspirações, quem inspirou você, né?
durante a sua, desde assim, da sua infância Sim. até o quem você julgaria, né? Que a gente sempre pergunta, né? Sim, eu vou citar 3 pessoas e, por incrível que pareça, 3 mulheres. Muito bom! A importância das mulheres influenciando outras mulheres. Primeiro, eu vou falar das 2 pessoas de cunho familiar e a terceira de cunho profissional e também afetivo. A primeira, minha avó, porque ela que não tinha tantos estudos, conseguiu imprimir em mim o gosto pela história, a partir da história oral. Quando eu ia para a casa dela, durante as férias, sempre tinha uma história nova. Eu não sabia nem como ela tinha tanto repertório de história, porque ela não tinha cultura letrada. Ela sabia assinar o nome, mas não era uma pessoa que sabia ler realmente. E todas as vezes que eu ia era um repertório de história, e isso foi me encantando, literalmente. Ela talvez não tenha a dimensão do impacto dessas histórias na minha trajetória hoje. Como ela seduziu você para as narrativas, né? Exato, exatamente. A segunda pessoa, minha mãe, que devido a tanta luta, a tanto esforço, ela conseguiu traduzir também em mim o espírito da perseverança, da resiliência, de acreditar mais que as situações iriam mudar. E isso não tem como, assim, eu colocar em palavras, porque era mais que a gente tenha algumas diferenças, mas eu consegui assimilar assim isso como uma coisa boa, né? Como uma coisa que me impulsionou a sempre correr atrás dos meus objetivos. Essas mulheres batalhadoras que vencem apesar de todos os reveses da vida, e muitas vezes sozinha. É isso. E a terceira pessoa foi exatamente você. Me acha. Vocês estão vendo que eu estou me achando nesse podcast. Uma pessoa que me viu para além do que os meus olhos conseguiam ver. Né? Eu gosto muito de falar sobre isso, quanto você conseguiu me enxergar lá na frente. Eu posso até me emocionar, porque tinha coisas que você falava que eu olhava assim, oh, meu Deus, eu não estou nem conseguindo ver isso. E olha que eu sou uma pessoa de fé, acredito muito em Deus, mas eu vou baseado na fé dela, como ela está acreditando nisso, eu vou lá porque ela está acreditando que eu posso. Que foi uma vez que você até não estava no Brasil, estava na Itália, e eu falei para ele, não vou tentar o mestrado na UFBA porque é muito difícil, tem umas leituras, eu ainda não fiz essas leituras desses livros, e eu não vou tentar. E você lá do outro lado do Atlântico falou, Isa, você tem que tentar, você é capaz, você pega os livros que você já leu, você faz o resumo, você sistematiza, mas você vai lá e você tenta. E quando você falou isso, me energizou tanto que eu falei, olha, eu não estou nem tão confiante nisso, mas eu vou, porque ele está acreditando que eu sou capaz. E isso faz toda a diferença, principalmente quando a gente não tem em casa. Por mais que minha mãe me apoiasse em diversos tipos de espaços, ela nunca foi na academia, ela não teve essa vivência. Então, por mais que ela me estimulasse, você meio que de uma forma precisa, de uma forma cirúrgica, conseguia ir até os momentos que eu duvidava nessa questão de que eu era capaz. E não era fácil, viu? Porque eu sou uma mãe acadêmica rígida, ela sabe. É verdade. Então, eu considero assim, como você mesmo acabou de comentar ali, você como um divisor de água, como uma verdadeira mãe acadêmica. Eu sei que pode hoje parecer assim, uma coisa simplória, o que eu vou dizer, mas você não tem dimensão do impacto das suas palavras, das suas atitudes, da maneira como você também abria portas. E isso fez com que, nossa, assim, eu costumo até falar com os meus orientandos hoje, assim, me empurrou, sabe? Me impulsionou de uma forma que eu não tinha nem acesso a esse tipo de consciência. Sabe quando é você realmente não ter dimensão, você dizer, olha, vai que lá embaixo, pule, porque lá embaixo tem alguém que vai te segurar. E você, no ato, assim, será mesmo que vai segurar? Mas eu vou pular, porque foi Link que disse que lá embaixo vai ter uma pessoa. E isso
mudou a minha vida, mudou a minha trajetória. Eu sempre costumo dizer que eu sou fruto muito, assim, né, dos planos de Deus, mas muito também da sua atuação intensa, como você bem disse, orientando nos momentos certos. Tinha o puxão de orelha, não podemos deixar de falar isso, esquecer isso, mas que eram necessários porque, como eu comentei, a gente vem cheio de arestas, né? Pelas nossas vivências, pelos nossos contextos familiares, e você teve, assim, muito cuidado, muito zelo em estar tirando ali, como uma verdadeira artesã, né? Com um barro na mão, tirando as pedrinhas e criando, constituindo o vaso. Né? Então, eu te agradeço muito por tudo que você fez. E não se reflete apenas nesse processo formativo, reflete a sua influência, seu impacto no processo também profissional. Você bem lembra que eu já estava como professora na UFRB e você com suas pérolas, né? Suas frases que são célebres, falou: Isa, antes um pássaro na mão do que dois voando. Eu estou super feliz porque você já passou na UFRB, mas tem uma vaga na UFBA, que eu acredito que tem um perfil muito próximo de você, e eu estou indo lá para a UFBA, e eu olhei assim, oh, meu Deus, mais uma vez me vendo nos cenários que eu não me enxergava, porque eu não tinha essa dimensão de atuar, inclusive na federal, inclusive por conta de um bloqueio que eu tive. Uma professora, inclusive lá da UNEB, quando eu fiz o concurso aqui para Salvador, ela me falou assim: minha filha, eu sei que você é muito boa, mas por que você não tenta no interior? Então, eu fiquei com isso na cabeça. Ó, eu sou muito boa, mas eu sou boa para as universidades do interior. Quando você trouxe essa questão de tentar em Salvador, eu meio que, meu Deus, será que é possível, né? Mais uma vez, mas porque ele está me impulsionando, vou dar o meu melhor. E vamos juntas. E vamos. Então, eu sou muito grata, sabe, por você estar em todos esses processos, tanto do ponto de vista formativo, como também do ponto de vista profissional, pessoal também. Quantas vezes a gente já conversou, né, sobre diversas situações de cunho pessoal. Então, isso que eu costumo dizer assim, também não é influência, né? Infelizmente, hoje a palavra influência está muito banalizada, as pessoas, por conta aí de uma série de propagandas, se dizem influência, mas a verdadeira influência é essa, é que impulsiona as pessoas a chegarem em espaços que elas jamais cogitaram na sua vida. Gente, você já viu, é muito emocionante para mim. Isa é sempre generosa comigo, mas ela merece tudo que ela conquistou. Ela é uma pessoa realmente batalhadora e que vence os desafios. Eu fico muito orgulhosa, eu sempre digo a ela, orgulhosa de fazer parte dessa história, né? De ser parte dessa história. Fico muito feliz. Eu sempre me emociono, sempre quando ela fala essas coisas para mim. Mas vamos para a frente. Mas obrigada. Ela sabe disso. Então, Isoca, a gente agora, eu queria saber um pouquinho, porque Isa, ela tem muitos projetos, gente, e projetos que realmente rompem e saem da caixa, porque ela leva a universidade, onde a universidade nem, às vezes, imagina aí, né? E possibilita com esses projetos que as pessoas que moram nas comunidades se vejam dentro da universidade. Isso que eu acho muito legal, né? Eu posso estar ali. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Isa, que são muitas, mas que você recortasse, né? Quais as ações e projetos, né, e práticas que você vem desenvolvendo no seu campo. E o campo dela é um campo híbrido, porque ela articula educação, tecnologia e saúde. Né? Então, o tempo todo tem esse tripé aí, né? É verdade. Eu queria destacar um dos primeiros projetos quando eu entrei na UFBA, que foi o projeto de influência digital. Eu comecei a perceber que as pessoas, por mais que interagissem com os dispositivos móveis, celulares, tablets, elas não tinham um processo mesmo de influência, né, diante ali de diversos tipos de programas, de softwares. E a partir daí, desde 2018, eu comecei a desenvolver curso de informática nas 3 bases: básica, intermediária e avançada. E esses cursos de informática, até hoje eu sinto muito orgulho em continuar oferecendo, porque são frases simples que
trazem grandes impactos. Uma frase que uma senhora, que o curso de informática, ele é oferecido para adolescentes, para jovens e para idosos também. Então, uma senhora comentou em uma aula, olha, eu estou muito feliz hoje porque eu não vou precisar mais ir na Lan House para imprimir a minha conta para pagar todo mês. Porque era algo que ela até comentou, não vou mais gastar R$2 com impressão. Já economizei esse dinheiro, já sou uma pessoa digital. Exato. Pode parecer isso tão banal, tão É. simples, mas olha, assim, a autonomia, a independência, a emancipação que está nessa frase, né, nessa fala dela. E isso tem sido assim uma pontinha do iceberg desses resultados. Fora ao ver assim jovens que comentavam comigo, eu estou aqui hoje, mas hoje é o dia que eu ganho R$50 na oficina. Mas eu estou aqui porque eu vejo isso aqui como uma espécie de futuro para mim. E esse jovem hoje seguiu a carreira da tecnologia, fez o curso de análise de sistema na Unijorge e hoje segue na Fiocruz como uma das pessoas que atua na equipe de desenvolvimento, na equipe de pesquisa. Então, olha, digamos assim, a guinada que eu costumo dizer que é geracional. Eu não tenho ali o contato apenas com aquele indivíduo, eu vejo aqueles indivíduos como uma verdadeira extensão, que eu estou tendo o privilégio de contribuir para a mudança geracional deles. Hoje, ele, além de ter a vida dele transformada, a irmã seguiu também esse percurso universitário e eu garanto o futuro, né, a posteridade possivelmente vai seguir esse caminho assim, de diferencial, né? E quando eu comento sobre esse projeto, eu vinculo a outro projeto. Esse é muito mais voltado para a parte da informática, mas eu tenho outro projeto que é a introdução à robótica, que traz, mediante a interação com o Arduino, que traz para os jovens um pouco mais dessa familiaridade com o contexto de inovação. Hoje mesmo de manhã eu estava falando com um dos bolsistas e ele comentando, a horta já está toda automatizada, que tem a possibilidade de ir na comunidade e ele já tinha um projeto de horta e agora a gente conseguiu, mediante a utilização do Arduino, automatizar a horta. Então, no horário certinho, liga-se, né, a torneirinha para poder irradiar, não é? Irrigar a palavra. Exato. Pense no contexto dos jovens, dizendo com todo orgulho, eu contribuí nesse projeto, eu desenvolvi o protótipo que gera irrigação para a horta. Isso aí, o impacto na autoestima de pessoas da comunidade que já tem assim, muitos abalos com relação à sua autoestima, isso aí não tem também como se traduzir, porque eles começam a dimensionar, eu sou capaz, eu posso para além dos vieses que me são vistos, me são postos, e isso faz também com que os próprios alunos da UFBA que atuam como bolsistas, eles vejam o produto da sua investigação. O quanto eles também fazem parte dessa história, não é isso? Você fazendo parte da história dessa geração, dos alunos da UFBA, dessa geração da comunidade e os meninos se implicando no contexto social. Eu acho muito importante o que você falou, porque você... os seus projetos, eu sempre te digo isso, ele abre portas para as pessoas que não conseguiam se perceber nesse lugar, né? Então, na hora que você possibilita esses cursos formativos, essa experiência dentro da universidade, essas trocas, ele vê, eu também posso seguir esse lugar. Isso é muito rico. E é o que você falou, a autoestima, o empoderamento. Exato. E como se estende para a família, né? Como você falou. Ao ver hoje, tem um projeto que hoje, inclusive, é financiado pelo governo federal, pelo MEC, que começou com uma iniciativa de um petiano, de um egresso lá do programa de educação. Fala aí o que é o petiano para o pessoal entender. Pronto, o PET, e o petiano, a gente fala com tanta familiaridade, mas o PET é a sigla da expressão Programa de Educação Tutorial Interdisciplinar. E é um programa formado por 12 bolsistas, e que tem um tutor, uma tutora, né, que é o professor que acompanha esses bolsistas, e a gente desenvolve diversos tipos de atividades ao longo
do ano, atividade de ensino, atividade de pesquisa, atividade de extensão. E essa atividade que eu vou mencionar, que se chama Esquenta Enem, surgiu lá em 2021, na pandemia, e cada um, petiano, escolheu uma área para chamar de sua, para poder dar aulas e incentivar os jovens a atuarem no Enem, a realizarem o Enem naquele contexto pandêmico. Menino, tem esse, não sabia essa parte. Isso. Tem esse curso também formativo para o Enem. Para em o tempos Enem. de Enem, gente, a gente está, Exato. desde a semana passada, os meninos estão passando por esse processo de avaliação aí. Exato. E hoje, sim, extrapolou completamente, está sendo apoiado pelo governo federal. A gente ganhou um edital em que os estudantes desse cursinho, que se tornou um cursinho, o projeto se tornou posteriormente um cursinho. Tem vários alunos da UFBA que ministram aula hoje e os alunos da comunidade recebem bolsa para continuar ali o seu estudo até a realização do Enem. Então, veja como isso acaba sendo assim como um tentáculo. Uma coisa vai puxando outra. Nossa, eu estou aqui no curso de informática. Poxa, eu tenho a percepção de um espaço universitário agora. Como eu me preparar para esse espaço universitário? Como adentrar esse espaço universitário? E vinculado a esse projeto, a gente já tem um outro projeto também, que se chama Feira das Profissões. Eu ia pedir para você falar da feira. Essa feira, gente, tem uma audiência altíssima. É verdade. E a gente, na feira, tem a oportunidade de abrir a UFBA para diferentes públicos, seja da escola privada, da escola pública. E ao ver esse público lá, muitas das vezes pela primeira vez na UFBA, com os olhinhos brilhando, passando por diversos estandes que representam os vários cursos da UFBA, nossa, também assim é algo que a gente perde a dimensão do impacto. Recentemente eu encontrei um aluno e ele falou comigo, eu estava comentando sobre a feira e ele falou comigo, olha, eu sou fruto da feira, eu vim na feira, me encantei pelos cursos e hoje eu sou aluno de Camaçari. Ai, que coisa. Porque eu tive a oportunidade de vir. Esses depoimentos são especiais, exato, né? E aí a gente vai, assim, na medida em que vai percebendo assim, as demandas, eu não me esquivo da responsabilidade de exercer a justiça social. Durante a pandemia mesmo, eu estava reclusa no interior do estado, como você bem sabe, e eu comecei a perceber que as pessoas ali, elas não detinham letramento, e tampouco letramento digital. E no ímpeto, assim como eu, meu esposo também, Ricardo, ele, né, vamos lá, vamos colocar a mão na massa. É o casal perfeito, gente, porque eles realizam vários projetos em parceria, ele também é professor da Universidade Federal do Oeste, que é também uma federal daqui, né, do nosso estado, e como diz, é o sapato para meia, porque eles trabalham muito intensamente e têm esse objetivo, né, objetivos semelhantes, né, essa preocupação, como ela falou, com a justiça social. Exato. Então, lá naquele contexto remoto, a gente conseguiu, mediante o apoio da Prefeitura da cidade de Coração de Maria, realizar um curso EJA, com a mediação da tecnologia. A gente conseguiu alguns computadores e era sensacional o processo de aprendizagem, o letramento a partir da digitação. Então, um exemplo, eles falavam abeia. Abeia, que é então, a abelha. Que é a abelha. Então, na forma de escrita, saía abeia. Quando a gente ensinava lá no digital, é assim que se escreve. Então, era um processo de descoberta ali da escrita, inclusive cursiva, como também no processo da digitalização. A gente perdeu de conta assim, a quantidade de mouses que eram descartados, porque elas não sabiam e apertavam e tal. Então, tudo isso fazia parte da Constituição, do processo de familiarização deles, tanto da parte da leitura, como também da parte do letramento digital mesmo, de saber utilizar ali o computador. E era assim, era plateia, era casa cheia, ninguém faltava, porque alguns dias era só a professora, tinha uma professora que também fazia esse processo de mediação da EJA, mas quando tinha a aula
de informática, eles sabiam que era... Não, hoje Lotação. eu não posso perder. Então, para a gente só perceber, né, como você perguntou, como esses projetos eles têm impacto, seja na juventude, seja nessa idade mais amadurecida, seja num contexto que muitas das vezes a gente até pensa assim, isso aí não é mais para mim, como hoje no curso que eu mencionei de preparatório para o Enem, o Esquenta Enem, tem mãe e filha fazendo estudando juntos, né? Muito legal. Como você consegue assim, não ser feliz por estar contribuindo para essas transformações? Exato, exatamente. São esses exemplos, né, esses feedbacks que fazem com que você tenha certeza de que você está no caminho certo e que você faz, contribui, né, para a comunidade. E bebendo lá da sua fonte, né, do desenvolvimento, eu tive, desde 2021, o contexto de ser provocada a respeito do desenvolvimento de um aplicativo. Eu tinha muito acesso a alguns softwares que tinham a possibilidade de se denunciar. Então tem, por exemplo, o Reclame Aqui, que você denuncia uma coisa e aí as empresas vão lá e dão uma resposta mediante aquela denúncia. E eu tive assim o insight de desenvolver um software nessa mesma perspectiva, de que as pessoas pudessem denunciar situações adversas. Um exemplo, está com esgoto a céu aberto. A quem vai denunciar? Às vezes escrevendo lá para a Embasa não dá em nada. Não resolve. E aí, com a parceria com o Instituto de Saúde Coletiva, também com, assim, montando uma equipe multireferencial, como a gente tinha no CV, tanto com a minha formação, como a formação de profissionais da área de engenharia de software, de design, a gente conseguiu desenvolver o aplicativo Mais Lugar, que é uma plataforma multireferencial. Ela é utilizada tanto em dispositivos móveis como também no computador, em que as pessoas podem desenvolver o que a gente chama de mapeamento participativo. Elas podem realizar denúncias mediante a situações correlacionadas a contexto de saúde, a contexto de iniquidades ambientais, e a partir dessas denúncias a gente consegue direcionar para esses órgãos e setores públicos. E isso tem escalonado, né? Tem saído também do nosso controle. Vários outros pesquisadores como, por exemplo, da Universidade de Feira de Santana, que já trabalham com morcegos, por exemplo. Entraram em contato conosco, criaram também essa possibilidade das pessoas denunciarem, por exemplo, casos de excessos de morcegos, de evidências, por exemplo, de ratos, né? Nos contextos assim, de exposição, e isso só tem crescido, só tem exponencializado. Então você vê que algo que começou a partir de um insight, de uma indignação, de uma ideia lá atrás. E tem a ver com a sua capacidade de articular as redes também, né, Isa? Porque, na verdade, na hora que você tem uma ideia e você consegue se articular com isso, com a comunidade, com outras universidades em outros lugares, é uma capacidade de estar gerenciando essa construção de redes. Exato. Né? Que é super importante. Percebendo também que sem as pessoas que, de certa forma, nos fortalece, a gente não vai muito longe. Né? A importância de ter esses pares, né? De ter esses pares, de fortalecer também esses networks, de estar verificando que, se eu não posso seguir, passar daqui, eu tenho que criar contextos diferenciados que possam levar o projeto mais à frente. Esse projeto, para você ter ideia, ele já foi financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Era isso que ele ia perguntar. Fala um pouquinho da internacionalização, né? Porque a partir dessa sua prática e desses projetos, você conseguiu, por exemplo, articular com pesquisadores e pessoas no continente africano, no Reino Unido, na Espanha, né? Então fala um pouco aí dessa sua relação com esses pares em outros cenários, né? Acho que é importante até para a comunidade conhecer que o projeto ele tem tanta relevância que ele consegue ramificar para além do Atlântico, como isso, verdade. A gente teve em Salvador, em 2020,
2003, um evento em que os jovens tiveram a oportunidade de falar um pouco sobre todos esses percursos, nesses cursos, e também sobre a interação deles com o aplicativo Mais Lugar. O que é que a gente fez com essa parceria do ISC? A gente utilizou o ISC já tem uma tradição de estudo sobre leptospirose em Marechal Rondon. A gente utilizou o aplicativo para que os jovens mapeassem ali na região de Marechal Rondon áreas que eles consideravam como áreas de vulnerabilidade, de maior incidência da leptospirose, e isso fez com que criassem uma espécie de mapa de percepção daquilo que o ISC já tinha a dimensão e mapa real do que as próprias pessoas achavam que era risco ali para a área. E quando a gente sobrepôs esse mapa, muito do que era pensado não bateu, não era percebido. Assim, não era exatamente como estava na percebido. Então, isso enriqueceu mais a proposta. E quando a gente teve a oportunidade de apresentar esse trabalho em um evento em Salvador, estava uma representante do governo norte-americano que trabalha com essa parte da saúde. Ela se chama Luciana Fleming e ela trabalha no CDC, no Centro de Controle de Saúde dos Estados Unidos. Quando ela viu esse poder da comunidade ao denunciar situações, ela achou o máximo o aplicativo. E ela trabalhava já em Moçambique com mapeamentos e com identificações de crianças que não tinham sido vacinadas contra a poliomielite, que é uma doença que aqui no Brasil já está erradicada, mas é uma doença que, de certa forma, compromete muitas crianças. E quando ela viu essa possibilidade de juntar a comunidade para que a comunidade tecesse ali elaborações, indicações de possíveis casos de crianças que não... Nossa, ela nos contactou e falou, olha, vocês não querem ir para Moçambique para a gente desenvolver exatamente esse mapeamento lá em Moçambique? Eu estou trabalhando numa província de Tete e eu tenho interesse em levar esse projeto. Então, foi saindo do Brasil para Moçambique, exatamente para desenvolver essa espécie de mapeamento. E foi tão, assim, avassalador ao chegar, na realidade, de perceber, assim, lugares remotos que as pessoas não iam. E Moçambique tem uma tradição que eles mudam muito, eles migram a depender da estação do ano. Quando chove muito, eles vão para um outro contexto, eles vão para uma outra área que está, por exemplo, mais seca, mais segura. E nessa de deslocar assim, a população, o que é que acontece? Muitas crianças não são vacinadas. E aí a gente teve, com esse processo de mapeamento, tanto a rica oportunidade de identificar crianças não vacinadas como crianças que não eram nem registradas. Então, observe que surgiu ainda tipo um censo, ajudar o censo. Exato. Né? E foi assim, algo que na província de Tete deu muito resultado, que hoje a gente já está considerando assim, muito mais próximo da erradicação da poliomielite, porque conseguimos vacinar de forma significativa algumas crianças que não tinham nem sequer registro. E quando você pergunta sobre esse processo de internacionalização, a coisa tem crescido mais. A gente teve também recentemente na Colômbia, ao perceber também essas discussões sobre mapeamento. Latinoamérica. A gente começou a assim, caminhar pelo eixo sul-global. E na Colômbia já foi o tema referente à sustentabilidade em tempo de COP30. Ali em Medellín, a gente conseguiu desenvolver uma espécie de intercâmbio virtual, em que os jovens aqui de Salvador tiveram a oportunidade de narrar como desenvolver um mapeamento participativo para jovens lá de Medellín e vice-versa. Eles tiveram a oportunidade de dizer o que é que eles entendiam sobre sustentabilidade. Medellín é uma cidade muito conhecida pela valorização da flora, né, da fauna, né, da biodiversidade. E de superar todo aquele estereótipo né, do tráfico. Né? Porque eu estava lendo que a Colômbia ela conseguiu vencer essa violência que a gente hoje não consegue resolver aqui. Exato, né? Exato.
E foi também uma grata surpresa a gente observar como isso teve um impacto, sabe, dos jovens lá hoje estarem fazendo curso de português, os jovens daqui estarem fazendo curso de espanhol para aprenderem a se comunicar melhor. Então você vê que como uma intencionalidade gera outra, né? Provoca outras motivações. Pois é, vocês viram aí, né? Quantas articulações, quantos projetos, quantas redes de colaboração vem sendo construída a partir do grupo da professora Isa. Então, Isa, fala um pouquinho aí, assim, qual você acha, assim, que hoje, né, nos dias de hoje, quais os principais desafios que as mulheres encontram, né? Você tem no seu grupo muitas meninas, né? Muitas mulheres, que elas encontram para ocupar o seu lugar, seja na educação, seja na área das ciências e tecnologia, na área de saúde. Quais são os principais desafios que você consegue vislumbrar, assim, não é? Já começa por desmistificar determinados cenários, determinadas áreas. Nós damos aula no curso de Ciência e Tecnologia e você sabe muito bem que muitas das garotas, elas já chegam com um olhar de desconfiança. Será que isso aqui é o meu espaço? Será que aqui é o meu lugar? Então, é imprescindível superar já de cara esse desafio de que não há um espaço específico para as mulheres. Todos os espaços são para as mulheres. Tem até uma frase de Nelson Mandela que ele comenta que o impossível torna-se real até alguém ir lá e fazer. Exato. Percebe? Então, a superação dessa mentalidade de que eu tenho um determinado nicho para ocupar em detrimento de outro, eu penso que isso aí, de cara, já é a superação de um desafio. Fora isso, eu penso que também exercitar a resiliência, porque o não, ele já está posto. Eu observo que muitas das mulheres, ao se defrontar com a porta fechada, ao se defrontar com o não, já acaba sendo um efeito assim, poxa, isso aí não é para mim. Então você observa que já tem um legado histórico, que muitas das vezes, não através de palavras, mas através de ações, de espaços, já traduz, né, que esse não é um espaço de mulher. Tem essas questões das portas que são fechadas e que muitas das vezes as pessoas simplesmente dizem, se está fechado, então não é para mim. Eu costumo sempre reforçar essa questão da resiliência. É preciso ter muita resiliência, é preciso dizer para os obstáculos que, olha, não, você não vai me vencer, eu quero isso e eu vou correr atrás disso. Não é no primeiro momento que eu vou abaixar a cabeça e eu vou dizer que isso não é para mim. Então, eu penso que esses são um dos principais desafios, Lin. Primeiro, romper com essa mentalidade que nos é passada, através de narrativas, através de contextos de exclusão. Na segunda perspectiva, superar todo esse processo que a gente observa que as mulheres elas acabam passando, né, de invisibilidade, de certa forma, exclusão efetiva, e elas criarem mecanismos, estratégias para atuarem em diferentes cenários. Eu costumo até trazer você como um exemplo, que foi pioneira em uma área que, a princípio, as pessoas até achavam que não era ciência, jogos digitais. As pessoas olhavam assim, você está brincando, né? Você não tá levando isso a sério. Né? Como assim? Como fazer uma tese sobre isso? Né? E você foi trazendo uma notoriedade, foi criando, mesmo em meio a um cenário adverso, a um cenário machista, a gente tem que dizer isso, você foi com muita qualidade, com muita responsabilidade, que eu acho que é um termo que a gente precisa também trazer. Não dá para simplesmente ser amadora. Eu costumo até dizer assim, eu não posso me permitir, não que eu sou infalível, mas tem coisas que eu digo, eu não posso me permitir errar, porque eu vou estar fechando a porta para diversos tipos de mulheres. E porque você é aquela pessoa, né? Então, termina sendo um ícone, né? Então, as pessoas confiam em você. Exato. E aí você precisa ser firme e forte, transparente, responsável. Exato. E outra palavra, assim, quando você comenta sobre cenários, sobre os desafios, eu penso que é o desafio da falta de representatividade, que hoje a gente está tendo mais espaço, mas há 10 anos, há 20 anos, era um contexto completamente diferenciado. Inclusive, algumas alunas comentam hoje,
professora, a senhora é a primeira professora aqui na UFBA minha que é negra. Aí eu, como assim? Tipo, não estou entendendo. Eu não estou entendendo. E, às vezes, quando eu vou pegar até pelo nosso próprio instituto, Exato. nosso próprio colegiado, eu começo a entender, é mesmo. Olha, então, nem tinha também essa percepção da representatividade. Eu penso que são esses, assim, temos os desafios, mas são esses tipos de estratégias que a gente precisa também estar se munindo. E isso que você falou aí é muito importante, assim, porque as meninas se identificam, né? Sim. Se veem em você. E Sim. essa identificação, eu acho que ela é fundamental, né? Isso. Para que você consiga delinear seu caminho. Exato. E se manter resiliente, como você falou. Um porto seguro. Por exemplo, quando você tem a oportunidade de viajar, você está lá em um outro país, está na Hungria. E aí ninguém, né, você não vê ninguém falando em português. Tá? Aí quando você vê um brasileiro, você coloca a mão pro céu. Ai, meu Deus, graças a Deus tem um brasileiro aqui. E você começa a falar na mesma língua. Eu faço esse processo de transposição. É como se você, nossa, alguém parecida comigo, né? Com as mesmas origens. Quando eu relato para elas que eu vivo a situação adversa, parece que elas nem acreditam, meu Deus, chega, os olhos começam a brilhar, assim, como, então, ainda bem, há uma luz no final do túnel, assim, né? Como se no fundo do poço tem mola, né? Dá para poder subir. Foi muito interessante você falar isso, Isa, porque a gente tem observado aqui nos episódios, isso, essas histórias de pessoas que vieram de diferentes lugares e essas histórias de superação, né? De você acreditar, alguém acreditou em você, você acredita em você e você consegue. Sim. E aí você termina inspirando outras meninas. Esse é um dos objetivos também desse podcast, né? Que vocês, essas mulheres superpoderosas, inspirem outras meninas e mulheres para serem superpoderosas, né? Ô, Isoca, fala aí um pouquinho pra gente sobre como é que você tem pensado, eu sei que você tem discutido também na sala de aula, a mediação da inteligência artificial generativa. Isso. Eu tenho analisado que a gente avançou muito, né? Há 2 anos que estamos interagindo com as IAs generativas, mas a gente precisa aprender a utilizar. Por quê? Eu estava até dando uma aula ao longo dessa semana sobre racismo algorítmico. Sim, esse tema é um tema tão importante. Sim, mesmo. E a gente observa como a IA acaba se apropriando de um legado histórico de racismo estrutural, de racismo institucional e reproduz e amplifica todo esse legado. Quando eu gosto muito de falar sobre a inteligência artificial, sobre o potencial, sobre a otimização, sobre a praticidade, sobre o quanto ela desenvolve as nossas ações, mas gosto sempre de falar sobre o viés ético, que a gente precisa não perder de vista. O viés ético, quando a gente toca no quesito da autoria, e a gente sabe que há um levantamento de uma grande base de dados. Mas será que os autores são referenciados, são citados, são até mesmo informados sobre a utilização daquele contexto? Quando a gente faz um artigo, a gente vai lá e cita o autor, né? E, às vezes o autor sabe que ele está sendo citado, né? Tem ali escalonamento do índice de citação das produções. E quando eu comento sobre essa questão da autoria, até pegando uma parte voltada para a arte, eu fico muito preocupada com relação a essas ideias. Você pede para o GPT criar, ou o Gemini AI, ou o DeepSeek, cria uma imagem. E aí ele vai lá, a gente não tem um processo de auditoria. Onde foi que você buscou isso? Exato. Verdadeiramente? Qual a sua fonte? Qual a sua fonte? E aí ele cria, é maravilhoso você ter aquilo ali já pré-moldado, mas me preocupa essa questão ética, do ponto de vista da cooptação de tantos dados, da falta de referência relativa a esses dados e da amplificação dessas mazelas que a gente já tem aqui, que a gente considera como o mundo concreto, agora nesses espaços que são gerados pelas essas IAs generativas. Outro dia eu estava criando uma apresentação e aí eu coloquei ali no prompt, dei alguns comandos, cria um cenário científico, pessoas estudando, tá? Só vê um padrão eurocêntrico.
Aí eu, não, isso aqui não é o Brasil, isso aqui não é a realidade, né? Já começava pelo fenótipo das pessoas, a estrutura, né, que ele colocou, e isso acaba sendo muito preocupante. Exatamente. Principalmente em uma geração que não tem a educação que a gente chama, né, a educação digital. Não foi uma geração que foi educada para. E aí a gente já vinha de uma sociedade do Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Né? Passando agora para essa sociedade de que, muitas das vezes, o aluno, ele, indo para o contexto acadêmico agora, ele nem valida o conteúdo. Ele acha que se o GPT ele produziu aquele texto, aquilo é uma verdade. Aquilo é uma verdade. E aí, quando eu falo sobre essa abordagem ética, ela faz com que as pessoas criem um pouco mais de responsabilidade com relação ao uso. Porque você você reproduzir atrocidades, realmente você precisa ser, inclusive, informado sobre isso, né? E quiçá até responsabilizado. Quando estava muito em voga as discussões sobre a difusão do fake news, aí as pessoas falavam, mas eu só recebi e passei para frente. Não, ninguém se responsabiliza. Ninguém se responsabiliza. Nem as big techs. Nem as big techs, principalmente elas, quando são notificadas a respeito dos casos de racismo algorítmico, é como se, quando? Né? Teve um caso muito emblemático aqui em Salvador, de uma nutricionista que ela, inclusive, era pesquisadora, tinha uma carreira acadêmica, e o LinkedIn só indicava vagas de atuações mais manuais, serviços gerais. Então, você observa, porque no LinkedIn você coloca foto ali, né, dos dados. E aí o algoritmo faz a leitura e os encaminhamentos. Isso. Então, quando você me pergunta sobre IA, eu acho que é um fenômeno. Eu acho que a gente precisa utilizar, sim, mas utilizar muito sobre uma vertente ética, tendo em vista que há reproduções de mazelas históricas e há também a necessidade da pessoa conhecer o conteúdo, né? Não se abster de se aprofundar no conteúdo, porque o que ele proporciona ali são insights que são considerados, são relevantes, mas há necessidade do ser humano ainda ter a profundidade no conteúdo que ele está ali externando. Ô Isa, para a gente dar uma fechadinha nesse bloco, você consegue pensar assim, algumas mudanças estruturais que você acredita que podem ser urgentes, né, para a gente ampliar a presença e valorização das mulheres nos diferentes campos, Sim. mas no nosso campo da ciência e da tecnologia, Sim. por exemplo? Eu penso muito no poder das políticas públicas, Li. Você observa, a gente comentou um pouco sobre a minha trajetória, e eu observo que, se não fosse algumas políticas públicas, eu não teria tido substrato para estar hoje aqui. No grupo, por exemplo, eu era bolsista. Você capitaneava os recursos mediante a editais que geravam todo esse processo de retroalimentação dessa rede. E eu penso hoje que as políticas públicas de fomento à educação, de fomento ao aprofundamento da mudança de mentalidade, também da mudança dos perfis profissionais, muito voltado para a área do STEAM, né, que é a ciência, a tecnologia, a matemática, a engenharia. Nossas entrevistadas todas estão alinhadas com o STEAM. Isso é capaz de mudar essa geração. É capaz de mudar, como a gente mencionou, as narrativas, as mentalidades e mudar o percurso dessas jovens. Porque você observa, não é que o meio determina o que a pessoa vai seguir ou o que a pessoa vai ser, mas o meio tem a possibilidade de influenciar. Eu estava assistindo bem recentemente uma entrevista de uma atriz que ela é super renomada e ela comentou assim que a madrinha dela, quando ela era pequena, levava ela para os ensaios das gravações. E ela ali não tinha o que fazer, ficava entusiasmada, olhando, conhecendo tudo. E aquilo ali foi, de certa forma, um estímulo para ela chegar até onde ela chegou hoje. Então, quando eu comento sobre políticas públicas, eu comento sobre esse ecossistema que possa
que possa ser criado para gerar essa motivação para as mulheres, para as garotas, desde a tenra infância, terem maior familiaridade com esse contexto de inovação, com o contexto de tecnologia e com o contexto profissional delas vislumbrarem esse espaço como um espaço também de pertencimento. Muito legal. Gente, vocês sabem que eu sempre digo isso, né? Que a gente está chegando, infelizmente, no fim do nosso episódio. Mas tá sendo muito inspirador ouvir Isa e ver conhecer um pouco mais, né, dos projetos, das ações que vêm sendo realizadas. E aí eu convido vocês a ouvirem todo o podcast. Mas agora a gente vai entrar no nosso último bloco, infelizmente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Isa, que conselhos, né, você daria para as meninas e mulheres que desejam seguir essa área? Sim. O primeiro conselho é conhece-te a ti mesmo. Sócrates. Exato. Sócrates até comenta que uma vida sem análise, ela não merece ser vivida. E isso é forte. Porque como assim uma vida sem análise? Uma vida sem reflexão, sem você conhecer mesmo quais as ferramentas você possui. Eu me lembro uma vez que lá no Comunidades Virtuais, você pediu para a gente dar uma aula, e aí eu fui, preparei a aula, e no final você falou, você é professora mesmo, você deu a aula e tal. Então, naquele momento eu vi isso, poxa, realmente, eu assimilo essa identidade que você reconheceu. E com isso eu quero dizer assim, procure perceber quais são os seus pontos fortes, quais são as habilidades que você possui, as competências. Para isso é essencial você ver assim, o que é que eu faço muito bem e com muita facilidade. Isso aí já é um rastro. Eu costumo até dizer assim que o êxito, o sucesso, ele deixa rastro. Ao conhecer uma pessoa pela primeira vez, você já consegue observar assim, poxa, ela é boa em determinada área, ela precisa melhorar em outra. É isso. A princípio, conhece-te a ti mesmo. Veja as suas potencialidades, veja as suas fragilidades e tente identificar qual área você consegue se encaixar. Não tendo o determinismo como centralidade. Eu sou boa nisso, então eu só vou atuar em determinado contexto. Não. Ótimo que você já é boa em um contexto, mas tente também aprimorar em outro. Saia da sua zona de conforto. É o que eu costumo dizer, coloque o espinho no ninho. Muitas das vezes você não vai ter uma linha para colocar o espinho no ninho. Você mesmo vai colocar, vai precisar, né, ter esse poder de resiliência e colocar o espinho no ninho. Então, um dos primeiros conselhos que eu dou é esse. Segundo, além de se conhecer, é necessário você estar atento às oportunidades. Como eu falei, muitas das vezes o que não é a falta de oportunidade, mas essa motivação para você agarrar a oportunidade. Às vezes eu comento que eu ofereço tantos cursos e tem pessoas que simplesmente começam e desistem e abandonam. E essa pessoa não vai poder dizer, eu não tive oportunidade. Teve oportunidade, mas ela não foi resiliente ao ponto de agarrar essa oportunidade e conseguir findar, do ponto de vista ali dos cursos, findar o processo formativo, que é algo que eu costumo até dizer que é infinito. Hoje a gente está já no contexto profissional, na universidade, mas o estudo ele é contínuo. Aqui eu já entro na minha terceira dica. Estude sempre. O processo de aprendizado, ele é contínuo, ele inclusive é ao longo da vida. Ele precisa perpassar os diferentes cenários. Não pense que eu vou fazer a graduação, depois que eu tiver meu diploma, vou pendurar na parede e fim de jogo, né? Tá feito. Eu costumo sempre estar mencionando assim, se desafie. Você já conquistou um determinado tipo de cargo, já está consolidado em uma determinada carreira, se desafie a ir mais além, né? Não fique naquela de que, para mim já deu. Não confunda isso com ser
digamos assim, obsessivo pelo trabalho, que hoje a gente sabe que tem uma cultura do cansaço, né? Um contexto que a sociedade impele muito a você sempre estar trabalhando, não é isso. Precisa saber dividir as coisas, ter um momento certo para todas as coisas. E eu costumo também, para finalizar e dar a sugestão, procure se vincular a um ser que você confia. Eu mesmo confio muito em Deus, né? Por mais que eu não entenda os caminhos, os percalços pelos quais eu passo algumas vezes, mas eu confio na soberania dele, confio na soberania do ponto de vista de que ele tem o controle de todas as coisas. Então, seriam essas as indicações que eu deixo, né? Então, meninas e mulheres, você já tem aí a dica. Organiza aí os seus planos. Falar de planos, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos futuros, né? Sonhos e projetos, e também já deixasse uma mensagem final para as nossas ouvintes, mas também os nossos ouvintes. Sim. Olha, projetos futuros meio que colocar ainda mais caldo em tudo isso. no que isso é só o início. Exato. Eu penso em estar criando, Lin, sinceramente, esse ecossistema que eu vivenciei para que outras ISAs possam vivenciar, possam ter esse espaço de acolhimento, ter esse espaço de mentoria, ter esse espaço de empoderamento, para que elas saiam de contextos que são adversos. A gente sabe que as mulheres hoje ainda enfrentam muitos desafios do ponto de vista de subestimação, do ponto de vista de anulações. Um exemplo que eu trago, algumas meninas, elas deixam de ir para o curso para cuidar da irmã, do irmão que fica em casa. Então, você observa quantas situações desafiadoras. E quando você comenta sobre esse olhar para o futuro, eu exatamente menciono sobre assim, o que é que eu posso fazer mais para ampliar esse espaço de pertencimento, esse espaço de crescimento e fazer com que mais mulheres, mais garotas tenham a mesma oportunidade que eu tive ou até maior. Você comentou logo no início que você sente muito orgulho quando fala sobre a minha história, que eu cheguei a ser até a coordenadora do curso, e eu fico nessa ânsia de perceber assim que, assim como você, poxa, no futuro eu quero ver pessoas que, olha, eu tive lá no curso com Isa e hoje eu estou aqui em um patamar diferenciado, estou no mesmo patamar, enfim. Exato, de superação. Exato, eu sonho com esse dia de perceber assim, olha, valeu a pena. Você sabe que são tantos desafios de infraestrutura, de disponibilidade de recurso, mas a gente faz o que pode, vai tecendo aí os diversos networks para não deixar a peteca cair. E para finalizar esse podcast, né, como você comentou, assim, deixando uma mensagem, eu queria trazer um texto que me norteia, que está lá em Eclesiastes 3, que é a respeito do tempo, que é assim, a respeito da gente valorizar o tempo. Há tempo para todas as coisas, né? Já dizia o sábio Salomão. E é isso, respeite também o tempo. Se lá em 2007 você falasse, olha Isa, em 2025 a gente vai estar em um podcast, você já vai ser doutora, você já vai ter... Eu falaria ali, eu sinto muito, mas você precisa de um tratamento psicológico, porque você está enxergando coisas assim que são fora da realidade, né? Mas, olha só, houve o tempo para todas as coisas. Houve o tempo, sim, de alegrias, ai, massa, Lin, passei, mas houve o tempo de tristeza, quando eu ligava, poxa, Lin, eu fiz o processo seletivo da universidade e tal, mas fiquei em segundo, fiquei em terceiro, né? E ali um momento de choro, de, né, assim, que você consolava, né? Ainda não chegou a sua hora, né? Vamos tentar de novo. Então, que a gente possa, até embargo um pouco a voz, a gente possa respeitar o tempo das coisas, né? Tudo ao seu tempo. Assim como a gente tem as estações do ano, por mais que elas estejam hoje um pouquinho bagunçadas, mas tem o tempo do verão, tem o tempo do inverno, tem o tempo do outono, o tempo da primavera. Então, que cada pessoa que está ouvindo esse podcast
possa reflexionar sobre isso, né? E vai ter o tempo do inverno, que a gente vai estar mais retraído, mas vai ter o tempo do verão, que a gente vai colocar, né, ali as nossas a nossa energia, as nossas emoções para fora, enfim. Então, eu desejo isso, que cada um possa vivenciar da melhor maneira o tempo que está vivendo. Então, gente, a gente está fechando aí com a chave de ouro, né? Esse conselho do tempo, que realmente às vezes a gente não aceita, né? Sim. Mas eu concordo com isso. O tempo é o melhor remédio, diz o dito popular. Isoca, queria super agradecer, né, a sua generosidade, a sua participação. Hoje, gente, é feriado, nós estamos aqui trabalhando, né? Agradecer muito, e eu acho que a sua história, ela é inspiradora, e eu tenho certeza que ela já é uma mãe acadêmica, gente. Sim. Eu participo da feijoada semestral, e aí estão reunindo todos os filhos por abaixo das asas dessa mãe acadêmica, aqueles que já formaram, sim, concluíram a graduação, mas que retornam. Verdade. Então, esse trabalho... São seus netinhos, né? Meus netinhos, né? Então, é um trabalho muito lindo. Então, eu agradeço muito por você ter podido estar aqui com a gente, ter aceito, estar compartilhando essa história e poder inspirar outras mulheres. Imagina, obrigada. Prazer é meu. Então, gente, vocês não podem perder, né, esse momento de escutar esse episódio e todos os nossos outros episódios. Como vocês já sabem, os episódios eles estão veiculados no Spotify, do Comunidades Virtuais. Eles também são distribuídos no canal do YouTube do Comunidades Virtuais, do EduCiência. E no Instagram, vocês têm aqueles trechinhos, os cortes, que convidam vocês a escutar na íntegra, né? Eu convido todo mundo a escutar na íntegra, porque as histórias são muito lindas. Eu estava dizendo mais cedo para a Naline que eu tenho um projeto depois, vou ter que pensar alguém para me ajudar. Escutar e analisar esse podcast, que tem uma riqueza incrível. A gente falava há pouco, mais cedo, né, dos cortes, que como é difícil cortar as falas para fazer as chamadinhas no Instagram. Porque a gente acha tudo importante, né? Então, eu realmente convido todos vocês a ouvirem o nosso podcast, a divulgarem e seguir a gente nos canais.